Eu quero convidar os irmãos na noite de hoje a meditarmos num texto bíblico que se encontra no Antigo Testamento, que é o texto do profeta Isaías. Isaías no capítulo 6 e versículos 1 a 8, será o texto base da nossa reflexão na noite de hoje. Isaías capítulo 6, versículos 1 a 8. Se puderem ficar em pé, aqueles que evidentemente puderem, se não puder ficar sentado mesmo. Isaías, no capítulo 6, e versículo 1 até o versículo 8, diz o seguinte: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um exaltado e elevado trono, e as orlas das suas vestes enchiam o templo. Serafins permaneciam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E este clamava para aquele e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais da soleira estremeceram por causa da voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, que serei destruído, porque sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Um dos serafins voou até mim, e na sua mão havia uma brasa que com pinças ele tirara de sobre o altar. Ele tocou a minha boca com ela e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi removida, e o teu pecado expiado. Ouvi ainda a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem irá por nós? Então respondi: Eis-me aqui, envia-me somente até aqui. Amém? Vamos orar ao nosso Deus e vamos pedir, como sempre nós fazemos, temos o costume de fazer, vamos suplicar a Ele que nos oriente, que nos conduza na meditação da sua palavra, que Ele fale ao nosso intelecto, que Ele fale ao nosso coração, e que a palavra dele efetivamente seja um agente de transformação na nossa vida. Pai, nós bendizemos o seu nome, nós te agradecemos por essa oportunidade que temos de nos encontrar a cada domingo, além de quarta-feira, em outros contextos e dias, na sua casa, a fim de que possamos buscar a sua face, possamos ouvir, Senhor, a sua voz, possamos ouvir a sua palavra, meditar na mesma, ter comunhão com os nossos irmãos, e também ter comunhão contigo, sobretudo, que é aquilo que mais importa para a nossa vida. Nós acabamos de ler, Senhor, um pequeno, mas importantíssimo trecho das Escrituras Sagradas. Escrituras estas que Tu inspirastes por meio do Seu glorioso e santo Espírito. E nós te pedimos agora, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos agracie, que o Senhor abençoe o nosso intelecto, o nosso ser, e de modo que possamos compreender a sua voz, possamos ouvi-la e sobretudo possamos entendê-la e colocar em prática os ensinamentos que serão aprendidos, que serão compartilhados neste momento. Obrigado por tudo, que o Senhor seja verdadeiramente glorificado e honrado nesta noite. É o que nós pedimos ao Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, podem se assentar. Eu quero meditar com os irmãos na noite de hoje sobre o tema As visões do profeta Isaías. As visões do profeta Isaías. Antes disso, porém, eu creio que seja importante, como nós também fazemos com frequência, dar uma pequeníssima, brevíssima introdução acerca desse trecho de Isaías, no capítulo 6 e versículos 1 a 8 que nós acabamos de ler. O capítulo 6 do livro de Isaías, ele é conhecido, meus irmãos, como o capítulo em que o profeta Isaías é chamado, é vocacionado por Deus para o exercício do ministério profético, o exercício da função, do ofício profético. E para exercê-la, ele é chamado simplesmente pelo próprio soberano, gracioso e todo-poderoso Deus. E aqui 2 coisas chamam a nossa atenção. A primeira delas
que chama a nossa atenção, logo de cara nesse texto, é a posição um tanto quanto estranha, eu diria, em que esse capítulo se encontra no livro. No livro do profeta Jeremias, por exemplo, o relato do seu chamado, ele já se dá no primeiro capítulo do livro. Mas aqui, no livro de Isaías, o chamado do profeta Isaías se dá somente no 6º capítulo do livro. Então, em algum momento, o autor desse livro, ele deve ter organizado, por motivos que lhe competem, evidentemente sendo inspirado, dirigido pelo Espírito Santo, a situar esse trecho do chamado, da vocação do profeta Isaías, não no prólogo do livro, como Jeremias faz, como outros tantos textos bíblicos o fazem, mas entendeu por bem, mais uma vez guiado pelo Espírito, que colocá-lo nesse trecho do livro seria a situação ali mais adequada a ser tomada, a atitude mais adequada a ser tomada. Em segundo lugar, esse capítulo de Isaías também chama a nossa atenção pela forma grandiosa e majestosa pela qual Deus se auto-revela, Deus se mostra ao seu servo Isaías. Deus, ele dá ao seu profeta visões grandiosas, envolvendo ele mesmo, Deus, os seus anjos e uma série de outras coisas, que nós teremos a oportunidade de ver ao longo desta mensagem. Bem, mas na noite de hoje eu quero falar então com vocês sobre o tema as visões do profeta Isaías, tendo como base este trecho isaiânico que nós acabamos de ler, e eu espero sinceramente que essa mensagem traga lições importantes para a nossa vida e para o nosso relacionamento com Deus e também com a sua obra. E diante disso, meus irmãos, eu aprendo então que a primeira visão que o profeta Isaías teve nesse texto foi a visão do trono de Deus. A primeira visão de Isaías foi a visão do trono de Deus. Isaías no capítulo 6, versículo 1, parte A, diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um exaltado e elevado trono. Aqui cabe-nos, talvez, fazer aqui, ou apresentar umas breves descrições sobre, por exemplo, o rei Uzias, a fim de que nós contextualizemos essa mensagem e possamos entendê-la com mais pormenores. Uzias, meus irmãos, ele foi um rei de Judá, que reinou aproximadamente entre os anos 791 a 740, 739 a.C., portanto, em meados ali do contexto do 8º século antes de Cristo. E o livro de Crônicas, ali em 2 Crônicas, no capítulo 26 e versículo 3, diz que ele reinou durante 52 anos em Jerusalém. Talvez, se você pegar uma tradução mais antiga de Almeida, Revista e Corrigida, ela trará erroneamente 55 anos, quando na verdade o texto hebraico diz 52 anos, então houve um erro ali de copista, pelo menos na tradução de Almeida, Revista e Corrigida, num contexto mais antigo. Uzias, meus irmãos, ele foi um rei bem sucedido, durante todo o tempo em que ele buscou a presença do Senhor. Isto nós vemos em 2 Crônicas, no capítulo 26 e versículo 5, mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, Uzias se tornou um rei soberbo e desobediente a Deus. As suas várias conquistas, o fato dele ter se dado bem em vários momentos e contextos da sua vida, sobretudo a sua vida política, sua vida militar, a sua vida como governante ou rei de Judá, estas situações infelizmente subiram-lhe à cabeça, ao coração, de modo que ele se tornou um rei soberbo, um rei arrogante, um rei presunçoso e um rei desobediente a Deus. E por isso, a sua vida, a partir desses pecados, acabou experimentando um profundo declínio. Nós lemos, por exemplo, em 2 Crônicas, no capítulo 26, e nos versículos 16 a 21, que Uzias quis oferecer sacrifícios no templo, tarefa esta que competia somente aos sacerdotes e não ao rei. E por causa desta sua atitude soberba, mais uma vez e desobediente, ele acabou adquirindo uma doença de pele, que geralmente é identificada pelos estudiosos como a lepra, e é possível efetivamente que seja a lepra, mas não necessariamente a lepra, em razão
do termo hebraico ali utilizado, poder se referir, digamos, a doenças de pele em termos bem genéricos. E em razão disso, Uzias acabou tendo um fim muito deplorável, um fim muito triste. Uzias ficou com essa doença de pele até a sua morte, e viveu até o fim dos seus dias, isolado numa casa, sem ter contato com quaisquer outras pessoas. E meus irmãos, diante de um cenário tão triste, tão deplorável e tão trágico como este, em que Judá perdera o seu líder político e militar, o seu governante, o seu mandatário, os judeus certamente se sentiram desamparados e desprotegidos. Afinal de contas, quem iria defendê-los agora? Então, diante de um cenário tão adverso, tão negativo e tão ruim como este, Isaías traz uma mensagem de esperança para o povo de Judá. Ele diz: não se preocupem, o rei Uzias está morto, mas o rei supremo, o Senhor dos exércitos está vivo, e eu o vejo assentado sobre um exaltado e elevado trono. O governante dos homens, meus irmãos, ou o governo dos homens, ele é passageiro, mas o governo de Deus é eterno. Nós aprendemos que o reinado dos homens é transitório, mas o reinado de Deus é para sempre. O trono dos homens é efêmero e instável, mas o trono do nosso Deus é permanente e é simplesmente inabalável. A grande mensagem do profeta Isaías aqui é a seguinte: homens são entronizados e destronados, mas Deus continua reinando no seu trono, e reina de forma inabalável, perpétua, contínua e duradoura. Então a primeira visão de Isaías é a visão do trono de Deus, e por que não dizer sobretudo de Deus reinando no seu trono, reinando sobre tudo e reinando sobre todos. Diante de um momento tão triste, tão deplorável, tão desesperançoso como o da morte de um importante dignitário de um povo, o povo de Judá, nós aprendemos que podemos confiar em Deus e no seu reinado soberano, no seu governo soberano sobre a nossa vida, sobre a nossa família e sobre todas as circunstâncias que direta ou indiretamente nos envolvem. Homens morrem, homens sobem ao governo e são também depostos dos governos humanos, mas Deus continua a reinar soberanamente e continuamente sobre tudo e sobre todos. Essa é a primeira mensagem, a primeira visão que nós aprendemos aqui, nesse texto, a visão que Isaías teve. Uma visão que complementa esta primeira, a segunda visão que Isaías teve, é a visão da grandeza de Deus. A visão da grandeza de Deus. Isaías capítulo 6, versículo 1, parte B, na continuação ainda do primeiro versículo, diz: e as orlas das suas vestes, isto é, das vestes de Deus, ele é retratado como um portentoso rei, que traz vestes muito belas, esvoaçantes, magnificamente tecidas, e ele diz então: e as orlas das suas vestes enchiam o templo. Olha que coisa maravilhosa. Na visão de Isaías, meus irmãos, Deus é tão gigantesco, Ele é tão grandioso, é tão majestoso, é tão sublime, é tão superlativo, que só as suas vestes preenchem todo o espaço do templo que ele está observando em sua visão. O Deus de Isaías não é um Deus apequenado, não é um Deus franzino, não é um Deus finito, e também não é um Deus limitado, mas é um Deus grande, grandioso, e isso deixa Isaías simplesmente, absolutamente admirado. E essa mesma grandeza de Deus, meus irmãos, pode ser vista também ao longo da Bíblia, ao longo das Escrituras. Aliás, alguns poucos exemplos bíblicos, eles serão suficientes, diria eu aqui pensando, para poder demonstrar isso. No Salmo 48, versículo 1, por exemplo, o salmista afirmou que grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Em Jeremias, no capítulo 10, versículo 6, o profeta Jeremias diz que ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande e grande é o teu nome em força. E em Efésios, no capítulo 1, versículo 19, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a suprema grandeza do seu poder, o poder de Deus. O Deus da Bíblia e o Deus de Isaías é um Deus grande.
E portanto, meus irmãos, nós aprendemos que a segunda visão de Isaías é a visão da grandeza de Deus. O Deus de Isaías, o Deus de Israel, o Deus da igreja, Ele é um Deus grandioso, é um Deus maravilhoso, cujas obras são sublimes, cujo agir é supremo, cujo agir interventor, Ele faz a diferença na vida das pessoas, da sociedade, do cosmos, do universo por Ele criado em termos gerais. Mas isso irá nos encaminhar para uma terceira visão, que é a visão da grandeza da criação angelical de Deus. A terceira visão que Isaías tem é a visão da grandeza da criação angelical de Deus. Isaías no capítulo 6, e você continuando ali no versículo 2, parte A, vai dizer algo interessante, que chamou muito a minha atenção. Até a parte A, Isaías capítulo 6, versículo 2, parte A. Isaías diz: serafins permaneciam acima dele, sobrevoando ao Senhor ali, nessa sua visão, que estava sentado por sua vez nesse trono sublime, maravilhoso. Serafins permaneciam acima dele, cada um tinha 6 asas, 6 asas. Eu não estou repetindo à toa, é o que diz o texto hebraico. Cada um tinha 6 asas, 6 asas. Em geral, meus irmãos, as traduções deste versículo trazem a expressão 6 asas apenas uma única vez. Isso muito possivelmente ocorre com a sua tradução. Apenas uma única vez aparece a expressão 6 asas. Mas tanto o texto hebraico quanto a Septuaginta, que é a tradução grega do texto hebraico, mencionam a expressão 6 asas 2 vezes. E embora essa repetição ela possa ser compreendida e seja efetivamente compreendida por muitos estudiosos como um erro de copista, eu sugiro que essa repetição talvez ocorra, talvez se dê, porque ela descreve a admiração, o assombro e a perplexidade de Isaías diante de uma visão tão estupenda quanto esta que ele estava tendo. Isaías ele fica tão maravilhado com as características dos seres angelicais que ele vê, os chamados serafins, que ele exclama: cada um dos serafins tinha 6 asas, vejam, são 6 asas. Assim como Isaías, meus irmãos, nós não podemos perder essa capacidade de nos deslumbrarmos, de não nos maravilharmos com a grandiosa criação de Deus. Às vezes nós olhamos as coisas à nossa volta e nós olhamos, mais ou menos eu sou pego, olhando para as coisas à nossa volta de uma forma quase que no piloto automático. Olha lá, tem um passarinho cantando aqui, ali você vê uma montanha, vê rio, vê mares, você ouve sons. E esses dias, acho que um vizinho deve ter se mudado ali do lado de casa, e na parede ali ele deve ter colocado algumas gaiolas com passarinhos, e sempre que eu vou estudar, eu sempre escuto os passarinhos cantando. E eu fico imaginando, meu Deus, mas a criação de Deus é uma coisa que deveria nos deixar simplesmente boquiabertos. Deveríamos ficar perplexos com a grandeza e a complexidade do mundo, do cosmos criado por Deus. Mas eu tenho a impressão, não sei se isso acontece só comigo, de que nós olhamos isso de uma forma meio que no piloto automático, uma coisa natural. Olha lá, é simplesmente um cachorro, é simplesmente um gato, é simplesmente uma montanha, um rio, um vento, e nós não vemos muitas vezes, nós perdemos de vista o fato de todas estas coisas serem obras das mãos de um Deus todo-poderoso. Algo que deveria nos causar espanto e profunda admiração e devoção. E vejam só, se vocês acham que eu estou talvez aqui romanceando demais, vejamos se não é isso que mais ou menos percebe Davi, o salmista, ali no Salmo 8. Davi no Salmo 8, ele se vê boquiaberto diante da criação. E depois de contemplar a beleza da criação, ele escreveu o seguinte, no Salmo capítulo 8, versículos 3 a 9, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele diz: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, contudo pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste.
Fazes com que ele, o homem, tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Sabe a conclusão dele? Veja a conclusão do salmista: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Meu irmão, nunca perca a capacidade de se assombrar, de se encantar e de se maravilhar com a criação de Deus. Isaías ficou simplesmente desnorteado com os serafins que Deus lhe mostrara em uma visão, e ele disse: cada um tinha 6 asas, 6 asas, ele repete, cada um tinha 6 asas, e nós também devemos ficar deslumbrados com a maravilhosa obra da criação. A criação não é obra do acaso, a criação não é o resultado aleatório e randômico da combinação de átomos, moléculas e partículas. A criação, meus irmãos, é o produto deliberado de uma mente inteligente e criativa que nós chamamos de Deus. Por isso, a terceira visão de Isaías é a visão da grandeza da criação angelical de Deus. Primeiro, para Isaías, Deus está no trono. Esse Deus que está no trono é grande, mas Ele não apenas está no trono e é grande, a sua obra, aquilo que Ele criou também é igualmente grande. Os anjos são seres estupendos, e isto deixa o profeta simplesmente boquiaberto e maravilhado, enquanto contempla a sua inusitada visão. Olhemos para a criação com um olhar mais apaixonado, com um olhar mais de deslumbre, não pelas coisas em si que foram criadas, mas porque nelas nós vemos a assinatura do nosso Criador, do Deus de todas as coisas, e que Deus nos ajude a nunca perdermos esse deslumbre, esse encantamento no bom sentido, pela maravilhosa criação de Deus. Mas a quarta visão que eu também descubro aqui nesse texto, meus irmãos, que Isaías vê, é a visão da santidade de Deus, a visão da santidade de Deus. Isaías no capítulo 6, versículo 3, parte A, diz: e este, isto é, um serafim, clamava para aquele, e dizia: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Na visão espantosa de Isaías, ele vê serafins adorando a Deus, e durante esta adoração oferecida a Deus, ao Criador, os serafins destacam uma característica importante do Senhor, a saber, a sua santidade. Um dos atributos gloriosos de Deus, todos os atributos são igualmente gloriosos, é fato, mas ele destaca um deles, a sua santidade. E o fato de os serafins repetirem que Deus é santo 3 vezes, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, fez com que alguns comentaristas bíblicos, alguns estudiosos, alguns teólogos do Antigo Testamento, entendessem que esses seres angelicais estariam adorando a Trindade, isto é, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Porém, como Isaías é um monoteísta, que escreve a monoteístas sobre um Deus único, então seria mais correto entender que a repetição tríplice do adjetivo santo seja usada aqui como uma forma de enfatizar o grau de santidade superlativo de Deus, e não a Trindade, porque na visão de Isaías, Deus é grandioso. O trono ali, Deus não cabe no trono, Deus é tão grandioso que só as orlas, as pontas das suas vestes enchem o templo. Ele é tão grande que ele não cabe, parece que não cabe ali na visão do profeta. Deus extrapola a sua visão, ele está além. E esse Deus que é superlativo em todos os aspectos, também é total e completamente santo. Daí o porquê dele repetir. É interessante que em Isaías as coisas são repetidas, não é isso? 6 asas, depois santo, santo, santo. As coisas são tão grandiosas, são tão tremendas, elas provocam um misto de sentimentos tão profundos no profeta, que ele repete aquilo que ele vê. E aqui, meus irmãos, o adjetivo santo, quando aplicado a Deus, ele significa pelo menos 2 verdades.
Primeira verdade: Deus é santo no sentido de que Ele é separado ou distinto de toda a sua criação. Deus transcende toda a sua criação. Aliás, nós cantamos aqui, agora há pouco, um pouco aí, sobre a transcendência de Deus. Então Deus transcende toda a sua criação e, portanto, Ele não pode ser misturado com ela. Segunda verdade: Deus, por ser separado da sua criação, em certo sentido, é claro, Ele é bondoso, Ele é correto, Ele é justo, e portanto, Ele não se mistura com o pecado presente nela, na sua própria criação. E meus irmãos, às vezes, nós enfatizamos o poder de Deus, que evidentemente é claro ali nas Escrituras, mas nos esquecemos de mencionar a sua santidade. Dizemos que Jesus comia com os pecadores, mas nos esquecemos de dizer que Ele não pecava com os pecadores com os quais comia. Pregamos sobre o empoderamento conferido aos crentes pelo Espírito, mas nos esquecemos de ensinar sobre a santificação promovida por esse mesmo Espírito, visto que o seu nome é Espírito Santo. Portanto, a quarta visão de Isaías é a visão da santidade de Deus. Obviamente não se esqueça que Deus é amoroso, que Deus é gracioso, que Deus é longânimo, que Ele é um Deus compassivo, sem dúvida alguma, Ele é isso e é muito mais, e a Bíblia fala sobre tudo isso que Deus é, mas não nos esqueçamos de que o Deus da Bíblia também é total e absolutamente santo, e este mesmo Deus exige igualmente santidade dos seus discípulos, dos seus filhos, dos seus servos, daqueles que creem nele e daqueles que buscam segui-lo. Isso nos conduzirá a uma quinta visão, a visão da glória de Deus. A visão da glória de Deus. Isaías 6:3, parte B, na segunda parte, segunda metade do versículo 3, diz, uma parte ali da adoração dos serafins prestada a Deus. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Eu gosto de pensar na glória de Deus, meus irmãos, como sendo uma referência à dignidade de Deus, e mais particularmente ainda à presença de Deus, manifesta na plenitude dos seus atributos. Por isso, quando dizemos que Deus é glorioso, estamos querendo dizer, em outras palavras, que os seus atributos estão em ação. O seu amor, a sua bondade, a sua compaixão, a sua graça, a sua justiça, a sua longanimidade, a sua misericórdia, a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência, a sua santidade, o seu zelo e assim por diante. Enfim, quando um ou mais dos atributos divinos estão em ação, nós então vemos a glória de Deus manifesta num determinado contexto, num determinado lugar, numa determinada situação. O Deus da visão de Isaías é um Deus glorioso, cuja glória é percebida em todos os rincões, cantos e aspectos do mundo criado por Ele. Ele diz: toda a terra está cheia da sua glória. Nós vemos a assinatura de Deus, nós vemos os atributos de Deus, nós vemos o agir de Deus em cada aspecto, em cada momento, em cada setor, em cada circunstância da criação e em cada milímetro cúbico deste planeta, deste cosmos. A glória de Deus está dispersa e pode ser visualizada, pode ser percebida em tudo aquilo que Deus criou. Desse modo, a quinta visão de Isaías é a visão da glória de Deus. O Deus da visão de Isaías é um Deus glorioso, é tremendo, é um Deus que deixa o profeta simplesmente boquiaberto diante da sua grandeza, diante dos seus atributos, diante de tudo aquilo que Deus lhe mostra. Mas a sexta visão que nós aqui aprendemos é a visão, agora de um elemento talvez um pouco mais negativo para nós, a visão da ira de Deus. O versículo 4 de Isaías 6 diz: os umbrais da soleira estremeceram por causa da voz do que clamava, isto é, do serafim. Os serafins ficavam clamando, cantando, adorando, dizendo santo, 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 e durante tudo isso,
as estruturas do templo, da visão isaiânica, não suportam tamanha adoração. E aí o texto diz: os umbrais da soleira estremeceram por causa da voz do que clamava, e a casa que é uma referência ao templo, e a casa se encheu de fumaça. Na Bíblia, meus irmãos, a fumaça, ela pode representar várias coisas, como por exemplo, o oferecimento de sacrifícios, e à medida em que os animais são mortos, evidentemente sobe a fumaça em razão do sacrifício dos mesmos. Pode representar a destruição, você ateia fogo numa casa, numa construção, num determinado campo, então portanto a fumaça sobe em decorrência disso. E também a fumaça pode ser usada como um símbolo da ira e do juízo divino. Aliás, você pode observar isso em textos como Juízes 20:40, 2 Samuel 22:9, Salmo 18:9, Salmo 68:3, Isaías 9:17, Isaías 14:31 e Isaías 65:5, entre outros textos onde a fumaça está associada à ira divina e ao consequente juízo divino. E aqui em Isaías, especialmente devido à combinação dos temas encontrados em Isaías capítulo 6, versículos 3, 4 e 5, parece-me que esse tema da ira divina seja mais apropriado, e aqui é representado por meio da fumaça. Como Deus é totalmente santo, conforme lemos em Isaías 6:3, então a fumaça que representa a ira desse Deus santo, conforme Isaías 6:4, surge devido ao pecado dos habitantes de Judá, que é mencionado em Isaías 6:5. Então os versículos estão todos ali muito bem amarrados, muito bem concatenados. Isaías capítulo 6, versículos 3, 4 e 5. E a ira de Deus, é importante dizer, não é um atributo divino, mas é a manifestação dos atributos divinos, por exemplo, da justiça e da santidade. Como Deus é justo e santo, logo ele se mostra descontente diante do pecado. E uma das formas que Deus usa para externar a sua insatisfação contra o pecado é a manifestação da sua ira. Lembrando que a ira de Deus não é como a nossa ira. A nossa ira humana, a nossa raiva humana, muitas vezes, para não dizer quase todas as vezes, é descontrolada. Às vezes é uma ira injusta, que ocorre no calor do momento e onde nós, dependendo do contexto, queremos revidar, queremos dar o troco, queremos devolver na mesma moeda, de modo que a nossa ira é contaminada pelo pecado, pela nossa inclinação para o mal. Mas em Deus não. Em Deus a sua ira é perfeita, é plena, é santa, é justa, visto que Deus nunca comete injustiça. Ele é sábio, correto, perfeito em todos os seus caminhos, em todos os seus vereditos, em todas as suas ações, em todos os seus juízos e em todas as suas obras. Meus irmãos, é muito importante falarmos aqui sobre a ira divina, porque o Deus da Bíblia, como eu disse em outros contextos, não é um Deus água com açúcar, não é um Deus light, mas é um Deus que, por ser justo e santo, entre outras tantas coisas, é claro, ele se ira contra o pecado. Existe um texto na Bíblia que particularmente me impacta bastante. Claro que toda a Bíblia, é claro, mas o Salmo 7:11 é um texto bem interessante, é um desses textos que faz isso, normalmente desencadeia em mim esse tipo de reação. O Salmo 7:11, ele diz que Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Deus, ele é um Deus justo que se ira todos os dias, nos diz o salmista no Salmo 7, versículo 11. E eu te pergunto, você sabe por que Deus se ira todos os dias? E a resposta é, ora, porque nós pecamos todos os dias. Mas, você sabe por que Deus nos preserva vivos, a nós pecadores, todos os dias, apesar de sermos contumazes no pecado? Deus o faz, porque também é gracioso e misericordioso para conosco. Se Ele não fosse gracioso,
se Ele não fosse compassivo, se Ele não fosse longânimo, nós já estaríamos perdidos há muito tempo. Esse Deus que se ira conosco ou com seres humanos pecadores, e eu e você estamos obviamente nesse pacote, só não nos destrói, só não nos fulmina, porque Ele nos dá tempo a fim de que possamos rever as nossas práticas, ações e pensamentos, e possamos voltar correndo para Ele, para os seus braços e para a sua misericórdia. Por isso, meus irmãos, cada dia que Deus nos dá de vida, não deve ser encarado como uma nova oportunidade para pecarmos, mas sim como uma nova oportunidade para nos arrependermos dos nossos pecados e para nos voltarmos para Ele, para Deus. Mas se não nos arrependermos dos nossos pecados e não nos voltarmos para Ele, então um dia haveremos de experimentar, infelizmente, a sua ira. Portanto, a sexta visão de Isaías é a visão da ira de Deus. O Deus que é santo, o Deus que é grande, o Deus que criou seres magníficos como os serafins. Isaías diz: não se esqueçam de que esse Deus também é um Deus que se ira diante do pecado. Amém, meus irmãos? Isso tem tudo a ver com o contexto que nós estamos aqui trabalhando, e é o que nós vamos ver, inclusive, na sequência. Nós aprendemos também, em sétimo lugar, que a sétima visão que Isaías tem é a visão da sua própria condição espiritual. A visão da sua própria condição espiritual. Veja o que diz Isaías capítulo 6, versículo 5, parte A. Até a sexta visão que nós aqui mencionamos, Isaías vê Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus, o trono de Deus, os anjos criados por Deus, tudo aponta para Deus. Agora, nessa parte final, ele vê coisas relacionadas a ele e ao seu povo. Primeiro Deus, depois ele e o seu povo. Então a sétima visão é a visão da sua própria condição espiritual. Isaías capítulo 6, versículo 5, parte A diz: então eu disse. Isaías se expressa na primeira pessoa. Então eu, Isaías, disse. O que ele diz? Ai de mim, que serei destruído. Por que, Isaías? Porque sou um homem de lábios impuros. Eu estou vendo um Deus grandioso, estou vendo que os seus anjos, os serafins, são seres grandiosos, e estes anjos adoram a Deus, repetindo que Ele sempre é santo, santo e santo, e quando eu olho para mim, eu me vejo que eu estou a quilômetros de distância deste Deus que é santo, santo e santo. A visão que Isaías teve da santidade superlativa de Deus, ela o capacitou a ver a sua própria pecaminosidade, a sua própria miserabilidade, que também era superlativa. Depois de ter visto o Deus que é santo, 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 Isaías então se percebeu pecador, pecador e pecador. E esse texto é interessante, meus irmãos, porque nos mostra que Isaías possuía uma correta autopercepção e uma adequada autoconsciência. Isaías, quando contrasta o Deus de Judá com a sua própria vida, se percebe dependente, frágil, pequeno, e por que não dizer, sobretudo, pecador, um homem de lábios impuros. E como Deus poderia chamar um homem, um profeta de lábios impuros para servi-lo? Como que Deus poderia fazer isso? Isso envolverá a continuidade do texto, e nós já vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas, meus irmãos, o primeiro passo para sermos perdoados, como Isaías foi, é admitirmos que somos pecadores. E esse foi o importante passo que Isaías deu diante de Deus. Ele se reconheceu como pecador. E essa atitude de Isaías me faz lembrar daquilo que João escreveu em 1 João, no capítulo 1, e versículos 8 e 9, quando ele disse: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, toda. Diante disso, meu irmão, eu te
admoesto nessa noite a reconhecer os seus próprios pecados, a confessá-los diante de Deus e a contar com o seu gracioso perdão, tanto quanto o profeta Isaías pôde contar com o mesmo. Por isso, a sétima visão de Isaías é a visão da sua própria condição espiritual. Meus irmãos, se algo importante para todo e qualquer cristão é ter uma percepção adequada de quem ele é. E às vezes nós temos uma visão muito defeituosa, muito caricata e muito distorcida de nós mesmos. Nos achamos os melhores, nos achamos os melhores profissionais, o melhor marido, a melhor esposa, o melhor estudioso, né, o melhor teólogo, o melhor pastor, o melhor obreiro, o melhor cristão, a ninguém me pega, eu sou o máximo. Falta-nos ter um auto-reconhecimento da nossa profunda miserabilidade diante de Deus. Isaías tem uma visão tão gloriosa de Deus, e quando ele contrasta a santidade, acerca da qual os serafins tanto adoravam ao Criador, ele diz: eu estou muito longe de alcançar essa meta, eu estou muito longe, eu estou muito distante do meu Deus. Mas ele tem um desejo sincero de se aproximar dele. Meu irmão, cuidado com os conceitos, talvez humanistas, e muito positivos, que você tem acerca de você mesmo. Cuidado para não se achar o máximo. Cuidado para não se achar o melhor na sua área, né, ou qualquer outra circunstância que seja. Cuidado. É esse tipo de atitude que entrou, por exemplo, no coração do rei Uzias. Ele se achou o tal, porque ganhava todas as batalhas, porque se dava bem em vários contextos, ali liderando Judá contra os povos inimigos, e essa soberba subiu tanto no seu coração, que no devido tempo, Deus entrou em juízo contra ele. Morreu com essa doença de pele que eu mencionei para os irmãos, e os últimos anos da sua vida foram muito tristes, porque ninguém ia visitá-lo na sua casa, ele ficou isolado de tudo e de todos, e isso tudo funcionou como uma consequência desse juízo divino, em razão da sua constante soberba e desobediência diante de Deus. Meu irmão, cuidado, o pecado é uma coisa séria, o pecado é algo sério, tão sério que levou o nosso Senhor Jesus Cristo à cruz. Não brinque com o pecado, não brinque com o pecado. Isaías, graças a Deus, não brincou. Ele, quando vê esse Deus santo, ele diz: ai de mim, eu estou morrendo, eu serei destruído, porque eu sou uma pessoa de lábios impuros. Eu tenho vivido uma vida, diz Isaías, que não agrada a Deus. Será que eu e você temos essa autopercepção? Ou nos achamos a última bolachinha do pacote? Achamos que somos os caras, ou no caso das queridas irmãs, respeitosamente, as minas. Achamos que somos os tais. Meu irmão, menos, muito menos, menos e menos. Nesse sentido, sim, como diz um ditado muito conhecido do nosso contexto, menos é mais. Então, menos, devagar. Mas, depois de ter essa visão da sua própria condição espiritual, eu quero então caminhar para a oitava e antepenúltima visão que Isaías teve. E a oitava visão é a visão da condição espiritual do seu povo. Isaías tem uma autopercepção dele mesmo diante de Deus, mas tem uma percepção do povo de Deus no meio do qual ele vive. Onde eu encontro isso? Isaías capítulo 6, versículo 5, parte B. A oitava visão de Isaías é a visão da condição espiritual do seu povo. Isaías 6, 5, parte B diz: e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele diz: está dando tudo errado. Eu sou uma pessoa profundamente miserável e pecadora, mas não é só, isso é parte da verdade. Eu habito no meio de pessoas de uma sociedade que igualmente foi danificada, prejudicada pelo pecado. Além de admitir a sua própria condição espiritual decadente, Isaías também admitiu que a situação do seu povo Judá era igualmente calamitosa, era trágica, era catastrófica. E quando nós falamos sobre o pecado, meus irmãos, é importante termos em mente
como eu disse agora há pouco, que não apenas nós somos pecadores, mas há também as pessoas da sociedade na qual vivemos, na qual nós estamos inseridos. E o pecado, ele é como uma doença contagiante, contagiosa, que afetou não apenas a nós, mas também a todos os nossos familiares e amigos. Ou melhor, o pecado é algo que afetou toda a humanidade sem exceção. E é por isso que todos os seres humanos, incluindo evidentemente você e eu, precisamos de um remédio para o nosso pecado, que nos separa do nosso Deus, e esse remédio atende pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não há outro remédio, não há outra solução para o meu e para o teu pecado, a não ser a cruz. A não ser a cruz. Em resumo, a 8ª visão de Isaías é a visão da condição espiritual do seu povo. E isso mexe com ele, isso fala profundamente ao coração dele. E é importante sabermos, lembrarmos nessa noite, que aqui estamos reunidos, num lugar onde um pecador está falando para outros pecadores. É uma reunião de pecadores, mas onde nós adoramos a esse Deus que é superlativamente santo, santo e santo. Isso é uma coisa que nós talvez nunca entenderemos. Como que pode pecadores, seres profundamente pecadores, como eu e você, adorar um Deus que é santo, santo e santo? Somente a graça de Deus é que pode nos proporcionar esse tipo de bênção. Somente a sua graça. Mas, em 9º e penúltimo lugar, meus irmãos, a 9ª visão que Isaías teve foi a visão do perdão dos seus pecados. Vejam que coisa maravilhosa. Ele não apenas enxerga a sua condição espiritual calamitosa, e também a condição trágica espiritual do seu povo, mas ele também enxerga a solução, o remédio para a sua situação, que se encontra não nele, mas em Deus. Isso é importante dizer. Sempre a solução para os nossos problemas é extrínseca, nunca estará em nós. Como dizem muitos coaches nos dias de hoje, a solução está dentro de você, ensinando-nos acerca da autoajuda ou algo do gênero. Não, a solução para mim e para você está além de nós, ela vem de fora de nós, ela vem acima de tudo do alto, vem de Deus, não vem de homens. Mas a 9ª visão de Isaías é a visão do perdão dos seus pecados. Eu encontro isso em Isaías no capítulo 6 e nos versículos 6 e 7, onde é dito o seguinte: um dos serafins voou até mim, e na sua mão havia uma brasa que com pinças ele tirara de sobre o altar. Ele tocou a minha boca com ela, com essa brasa, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi removida, e o teu pecado expiado. Aqui a palavra expiar tem relação com o verbo hebraico que tem a ver com a ideia de cobrir, foi coberto. Então quando Deus olha para o pecado, Ele não vê mais, porque algo cobre, no caso, um sangue de um animal, e assim por diante. Foi expiado, foi removido. Meus irmãos, nós mencionamos, agora há pouco, que o primeiro passo para sermos perdoados é admitirmos que somos pecadores. E nós mencionamos também que esse foi o importante passo que Isaías deu diante de Deus, visto que ele se reconheceu como pecador. Ora, quando nós admitimos que somos pecadores e confessamos os nossos pecados, Deus então graciosamente nos perdoa. Provérbios 28:13, um texto que eu tenho citado com frequência em algumas pregações, em algumas mensagens, nos ensina duas coisas que devemos fazer se quisermos verdadeiramente ser perdoados por Deus dos nossos pecados. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Em outras palavras, nunca será bem sucedido na vida, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Deus nos promete perdoar pecados confessados e abandonados, mas Ele não nos promete perdoar pecados encobertos e acolhidos. Aquele pecadinho de estimação, que você acalenta,
que você leva para ninar, você embala, que você dá corda para ele. Meu irmão, diante desse tipo de atitude não há perdão dos pecados. Ah, pastor, mas quando eu peco eu me sinto triste. Mas continua a pecar desenfreadamente, com gosto e com força. Não há perdão. Não há perdão. Mais uma vez, Deus promete perdoar pecados confessados e abandonados, mas Ele não promete perdoar pecados que sejam encobertos e acolhidos, que você não confesse diante dEle e que ainda dê colhida e guarida no seu coração para os mesmos. A nona visão de Isaías é a visão do perdão dos seus pecados, dos pecados de Isaías. E finalmente, a 10ª e última visão que Isaías teve foi a visão do chamado divino. A visão do chamado divino. Isaías capítulo 6, versículo 8 diz: ouvi ainda a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem irá por nós? Então respondi: eis-me aqui, envia-me. Observe neste versículo que Deus não chama a Isaías diretamente, mas em vez disso ele pergunta, sem dirigir-se a um destinatário certo, ele pergunta: a quem enviarei, quem irá por nós? Meus irmãos, a julgar pelo contexto, o uso do pronome aqui na primeira pessoa do plural, pronome nós, ele parece se referir a Deus e à sua corte celestial, cujos integrantes são sobretudo anjos, algo que nós vemos, por exemplo, em 1 Reis capítulo 22, versículos 19 a 22, Jó capítulo 1, versículos 6 a 12, capítulo 2, versículos 1 a 6 e assim por diante. Existem vários comentaristas bíblicos, vários irmãos, vários teólogos, aliás, muito inteligentes, eruditos na sua área, mas que talvez, a meu ver, se equivoquem aqui ao entender esse nós como uma referência à Trindade. Então, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Quer dizer, por nós, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Não nos esqueçamos de que Isaías, ele é um profeta monoteísta, que se dirige a judeus igualmente monoteístas e que creem num único Deus. Não nos esqueçamos de que o conceito claro de trindade só será desenvolvido ao longo da chamada revelação progressiva e, portanto, ele ainda não está claro em textos como este que lemos. E, portanto, temos que tomar cuidado, enquanto cristãos que somos, para, eventualmente, não cristianizarmos um texto e impormos sobre o mesmo um significado que talvez ele não tenha intencionado nos dar. Amém? Eu creio que esse ponto seja também importante. E Isaías, meus irmãos, que a esta altura já fora perdoado pelos seus pecados, graças a Deus, ele se vê, portanto, habilitado pelo próprio Deus a atender positivamente a esse chamado. O poder do chamado, é importante dizer, que não reside naquele que é chamado, mas sim naquele que chama, Deus. Portanto, se Deus nos chama, então estejamos convictos de que Ele mesmo nos sustentará e nos dará todas as provisões necessárias para que possamos cumprir a nossa vocação e o nosso chamado. É Deus quem chama e é Ele mesmo quem capacita, quem dá graça, quem abençoa, quem guia e assim por diante. A 10ª e última visão de Isaías, portanto, é a visão do chamado divino. Eu gostaria, meus irmãos, de concluir essa mensagem, como tenho feito tantas outras vezes, dizendo que, com base no texto de Isaías capítulo 6 e versículos 1 a 8, nós aprendemos na noite de hoje que o profeta Isaías teve, pelo menos nesse texto, 10 visões. A primeira visão de Isaías foi a visão do trono de Deus. A segunda visão, a visão da grandeza de Deus. A terceira visão foi a visão da grandeza da criação angelical de Deus. A quarta visão foi a visão da santidade de Deus. A quinta visão, a visão da glória de Deus. A sexta visão, a visão da ira de Deus. A sétima visão, a visão da sua própria condição espiritual, da condição espiritual do profeta Isaías. A oitava visão que Isaías teve foi a visão da condição espiritual do seu povo, da Judá do 8º século antes de Cristo. A nona visão de Isaías foi a visão do perdão dos seus pecados.
E por fim, a 10ª e última visão de Isaías foi a visão do chamado divino. E que esse Deus, que se mostrou, se auto-revelou grandioso, portentoso, maravilhoso para o seu servo Isaías, esse mesmo Deus possa se revelar a mim e a você, possa continuar a falar ao nosso coração, possa deixar muito claro a cada um de nós que somos pecadores, e que dependemos dele, desse Deus todo-poderoso, mas acima de tudo há um remédio para o meu e para o seu pecado, e esse remédio está em Deus, está em Jesus, está na cruz, está na pessoa bendita também do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E a esse Deus trino, que seja dada a Ele a glória para todo o sempre, hoje, amanhã e eternamente. Amém? Quero convidá-los, por favor, a ficarem em pé, e nós vamos orar ao nosso Deus. Não se esqueça, meu irmão, que no início da visão de Isaías, o cenário é trágico. O rei Uzias havia morrido, e talvez, se não toda a Judá, boa parte dela se via desprotegida, desguarnecida e desesperançosa. Mas no final desse trecho que nós lemos, nós temos um final positivo, abençoado e abençoador. Porque vemos Deus chamando, vocacionando, é sempre Deus quem chama e vocaciona, é importante dizer. Seminários teológicos não vocacionam ninguém, faculdades teológicas não vocacionam ninguém. Esses lugares ou instituições são instrumentos que Deus usa ou pode usar para vocacionar pessoas, mas quem vocaciona é o próprio Deus. Instituições não vocacionam ninguém, é Deus quem chama, é Deus quem cuida, é Deus quem envia, é Deus quem usa, é Deus quem instrumentaliza, é Deus quem faz, a glória é de Deus sempre. Que esse Deus seja louvado na minha vida e na sua vida, amém? Mas enquanto os homens perecem, como Uzias, não se esqueça de que Deus continua reinando no seu trono, Ele continua governando sobre tudo e sobre todos, o que inclui a minha e a sua vida, amém? E é a esse Deus que eu quero convidá-lo a orarmos nessa hora. Pai, eu quero te bendizer, quero te agradecer por esta mensagem que pudemos aqui compartilhar com o seu povo, com a sua igreja. O povo é seu, a igreja é sua, as almas são suas, nós somos teus, somos ovelhas do seu pastoreio, do seu aprisco, Senhor. Nós queremos te agradecer porque o Senhor falou poderosamente ao nosso coração nesta noite, e te engrandecemos porque a palavra é sua. O Senhor é esse Deus grandioso, tudo no Senhor é superlativo, sua palavra é grandiosa, o seu poder, Senhor, é grandioso, o seu perdão é grandioso, a sua graça é magnífica, a sua santidade, Senhor, está muito além daquilo que nós podemos imaginar. O Senhor é santo, santo, santo. E aqueles serafins não se cansavam de dizer uns aos outros essa profunda e importante verdade bíblica: Deus é estupendamente, profundamente, totalmente santo. Mas ainda assim, aprove ao Senhor chamar pecadores miseráveis como nós para servi-lo e para adorá-lo. Ah, Senhor, como a sua graça é maravilhosa, como o seu perdão é incomensurável, Senhor, e nós te bendizemos por isso. Obrigado por um dia ter nos chamado, obrigado por um dia ter nos perdoado em Cristo Jesus, obrigado porque perdoastes os nossos pecados, como aconteceu com Isaías nesse texto. Te agradecemos porque uma das coisas mais importantes, talvez a mais importante que possa haver na vida de um ser humano, é ser perdoado por ti, é fazer as pazes contigo. Mas quem toma essa iniciativa é o Senhor, não somos nós mesmos, é o Senhor quem faz isso, e nós te louvamos por isso. Te peço, ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados nesta noite,
por favor, a começar pelos meus. Perdoe os meus pecados, mas perdoe também os pecados do seu povo. Somos pecadores, reconhecemos que somos pecadores, confessamos, admitimos publicamente que somos pecadores, mas ajuda-nos, te pedimos, a abandonarmos o pecado, a fim de que possamos desfrutar plenamente e totalmente do seu perdão. Que o Senhor também nos chame, que o Senhor também nos vocacione, para que possamos servi-lo, porque sabemos que aquele que chama é aquele que cuida, é aquele que dá condições, é aquele que provê, aquele que sustenta, aquele que guarda, aquele que abençoa, é o Senhor quem faz todas estas coisas. Cuide de nós, Senhor, cuida dessa igreja, ela é sua, nós somos teus, não temos para onde ou a quem recorrer, porque só tu tens palavras de vida eterna. Seja verdadeiramente adorado nesta noite. Esse culto é para ti. Nós oferecemos cada parte, cada aspecto deste culto, tudo o que fazemos, que o Senhor receba na sua presença. Nós oramos ao Senhor gratos, profundamente agradecidos, em nome do Senhor Jesus, amém.